Pode ir. Graças a Deus, é a oportunidade que a gente tem da parte de Deus e chamando a minha atenção e a sua atenção. Você que aceitou Jesus, você que ainda não aceitou Jesus ainda, você que ouve o Evangelho, você que escuta também muitos comentários também sobre o período da obra de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e também naqueles vídeos que nós fizemos, tem um dos irmãos que se congrega na Assembleia de Deus. Ele ali bota no comentário que, pastor, a paz do Senhor, nós te acompanhamos e quero te dizer uma coisa, irmão, estamos orando por você, apesar da gente não ser pastor, mas é só obreiro na casa do Senhor, mas o nosso período é a gente chegar lá, porque o título dessa mensagem é a missão da igreja é pregar o Evangelho de Cristo e ganhar alma para Jesus. Né? E nós vemos o caso que nós só podemos ganhar alma para Cristo se nós trabalharmos unidos. Porque é na união, quem está lá fora é quem vê o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso trabalhar, o nosso mover, o nosso agir. Porque Jesus, em São Marcos 16 e 15, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o título desse vídeo que nós estamos fazendo é a missão da igreja é ganhar alma e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. A missão da igreja é pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. Por isso que o Senhor falou lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E é o caso que nós estamos acontecendo. Nós agradecemos a Deus e oramos também pela vida de cada irmão, de cada ministério. Tanto da Assembleia de Deus, como da Batista, nossos irmãos que estão passando luta, passando dificuldade, nossos irmãos pastores, que estão pregando o Evangelho. Porque o Senhor não faz acepção de pessoa. O intuito, quando o Senhor disse que ir de por todo mundo pregar o Evangelho. É o caso que nós estamos acontecendo. E você vê que um pescador, para pegar ali os seus peixes, ele tem que consertar a rede. Ele tem que consertar as redes. E para nós consertar a rede, nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós somos soldados de Cristo, nós somos ovelha de Cristo, nós somos porta-voz do Evangelho. E para nós ganhar alma para Cristo, primeiro começamos de casa. Nós temos um bom exemplo na sociedade, na faculdade, na escola, em qualquer canto. Nós temos que dar o exemplo. E para nós dar o exemplo, nós temos que estar ligado com Cristo e dentro das Escrituras. O Senhor diz que o meu povo erra porque não conhece nem examina o poder de Deus. E é isso que estamos acontecendo, irmão. Porque nós, para ganhar alma para Cristo, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser o espelho. E o pastor, para o povo ali ganhar alma para Cristo, ele tem que trabalhar unido. Botar o povo para trabalhar, botar os irmãos para trabalhar, botar irmãos para fazer ministério de oração, para fazer o clamor de meu dia. O que faz, primeiro, o pedreiro ele começa a casa do alicerce. E o alicerce da casa vem ali do baldrame. E do mesmo jeito é a igreja. A igreja, para nós ganhar alma para Cristo, nós temos que estar unidos em oração, consagração. Os pastores botar o povo para trabalhar, dirigente de sucursal, anexo, centurial. Botar os irmãos para trabalhar, fazendo ministério de oração. Não deixando os irmãos lá no canto, irmão. Nós temos que amar nossos irmãos. Porque Gideão, que quando ele entrou na batalha, ele foi com 3.000 homens. E ali o Senhor disse: Gideão é homem demais. Você tem que fazer uma escolha do povo. E ali, meu irmão, que quando, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora, que quando Gideão estava lá, ele voltou para trás com o povo. O Senhor disse: faz um teste no povo. Aquele homem que chegar no rio e beber como cão a água, ele não está pronto para a batalha. Mas aquele, no momento que ele estiver bebendo, estiver vigiando, ele ali, ele está pronto. Gideão volta com aqueles 3.000 homens, aí leva só 300 homens. Quando ele chegou lá, com aqueles 3.000 homens, aí o povo chegava lá, bebia água lá, e ali não vigiava. E aqueles que bebiam,
a água, ali vigiava para um lado e para o outro. Naquela escolha só foi só 300 homens. E nós vemos que para nós ganharmos para Cristo, não precisa de igreja cheia, não precisa de igreja lotada, você chama pregador, você chama homem que revele, tem dirigente que só falta perder o juízo, me dá o nome do dirigente, da dirigente, que ora por revelação, e às vezes a irmã se acha, aí bota a irmã lá em cima, e às vezes rejeita os irmãos que estão dentro da igreja. Né? E Gideão, ele foi com esse povo, e ali o Senhor deu vitória. Meu irmão, nós temos que trabalhar primeiro, curso de casa. Nós vemos que a família é em primeiro lugar. E na igreja é a segunda família. Aí tem responsabilidade da família, católico, crente afastado, crente desviado, crente que está passando luta. E nós estamos nesse período dessa luta. E nós, para ganharmos para Cristo, nós temos que ter exemplo. E na obra ministerial, para nós ganharmos para Cristo, nós temos que ser o exemplo. O motorista, ele vai na BR dirigindo o seu veículo. Ele é um profissional, é habilitado, ele está todo legalizado. Vai com um veículo cheio de passageiros. Mas se ele não tiver respaldo, ele não tiver responsabilidade, ele não tiver espelho, ele ali, ele vai perder. Ele vai perder ali o controle. Por quê? Porque o povo ele não vai ter aquela confiança. E que quando nós estamos passando por luta e dificuldade, o Senhor está conosco. O Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos guardando. E nós estamos passando por essa luta em área de evangelismo. Para nós ganhar alma para Cristo, nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. Nós vemos no caso do ministério que estamos congregando. Parou, João? E ali nós estamos passando uma luta. Fica focado. Nós estamos passando uma luta. Ali a diretoria veio a casa a disciplinar a nossa irmã que trabalha na obra da Fundação Reviver. Ali ela foi disciplinada por 5 anos. E nós vemos que depois que chegou esse Davi Neto, a igreja tem desmoronado. O ministério da Igreja Pentecostal da Zona é uma bênção, é uma maravilha, é uma bênção de Deus, quando Deus revelou ao seu servo, o missionário Davi Miranda, no ano de 62, para ele fundar esse ministério, o Senhor falando para ele em prol do ministério, das doutrinas, dos ensinamentos bíblicos, porque a doutrina, irmão, não é de igreja nenhuma. A igreja, ela tem um respaldo, ela tem um caráter, ela tem uma responsabilidade de pregar o evangelho. E o evangelho, todo mundo está pregando pela aí, mas é irmão de qualquer maneira, é mulher que anda de calça comprida, é mulher que anda de short, é de unha pintada, entrega profecia. Nós vemos que tem um espírito, aleluia, do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Emmanuel, mas tem um espírito da Jezabel aí também, pregando também o Evangelho. Que o diabo também, ele prega a palavra, ele pregou a palavra para o Senhor Jesus lá em Mateus, no Novo Testamento, ele pregou a palavra do Senhor, que ele mandasse transformar as pedras em pães. E ali a diretoria disciplinou a nossa querida irmã Léa Miranda. Dizer para a cada um dos nossos irmãos, pastores, membros, cooperadores, eu quero pedir uma ajuda a vocês. Sabe se você concorda também, porque para rebolar pedra todo mundo rebola. Agora eu quero saber ajudar. Disciplinar a irmã Léa, 5 anos. Se ela se comportasse, ela passaria de 3 anos a 3 meses. E chegou Davi Neto, colocando ali aquele regenere, colocando ali aquelas pinturas nas igrejas, aquelas brusas pintadas de preto, coisa do diabo mesmo, coisa satânica, diabólica. Ali colocou uma cruz, aí tem
eu mais um. Ele tirou a expansão jovem e colocou ali aquele culto do regenérico. Aí eu pergunto para você, meu irmão, dirigente de anexa, de centurial, de sucursal, será, se isso é de Deus, disciplinaram a irmã Léa há 5 anos porque ela levantou lá, inventaram um áudio forjado do diabo, só porque a irmã se levantou lá e não quis concordar, porque eu e você, nós temos que aceitar uma sã doutrina, uma sã disciplina, quando é homem de Deus. Aí chega Davi Neto, dentro da sede mundial, botando outra igreja do diabo dentro da igreja do meu Senhor, do nosso Senhor, uma igreja que foi revelada, que foi restituída, levantada em jejum e oração pelo missionário Davi Miranda, orava 24 horas, eles tiraram a gravadora Voz da Libertação, colocaram a MC Music, que é só coisa mundana, só música mesmo satânica, diabólica, uma diretoria que não tem visão, que não tem respaldo, que não teve amor, que não teve caráter. Eu pergunto para você, dirigente, você pastor, você é a favor do homem que está lá nas piscinas, dando entrevista nas mídias, dizendo que a doutrina é um câncer? Os irmãos que seguem essa doutrina é discípulo do Davi Miranda, a qual ele não chama nem avô. Aí eu pergunto para você, e esse regenere do diabo, que ele trouxe, essa igreja pintada de preto, fumaça de todo jeito, você que mora no interior, parece uma caíra que quando tá, você tem colocado botar fogo naquele instante, é cheio de fumaça de todo jeito. Aí eu pergunto para você, esse regenere, quem segue a ele, é discípulo de Jesus ou é discípulo do Davi Neto? Porque muito puxar saco diz assim, Davizinho, irmãos, nós temos que respeitar, dar respaldo aos servos de Deus. A Deus amor, tem muito homem de Deus, tem muito servo de Deus, tem muito homens capacitados, mulher cheia da graça de Deus, mas tem muito pastor, tem muito dirigente de anexa, centurial, sucursal, que vai pregar o evangelho. A igreja mundana não quer receber a sã doutrina, porque você, pastor, usa a calça que você veste. Se você não serve para ser dirigente, desocupe o canto e deixe o cargo para o senhor trabalhar, levantar outro em seu lugar, porque o senhor não quer homem covarde. Elias se escondeu na caverna, ele orou, e 450 homens de Baal se cortavam meu dia. Ele orou a Deus quando ele estava com o Espírito Santo, ele orou e o fogo do céu caiu, consumiu aqueles 450 homens. Mas uma mulher com o espírito do diabo, chamada Jezabel, marcou, se ele não, naquele horário ele não voltasse a vida dos apóstolos, dos profetas, ela ia matar ele. E você, meu irmão, você que é dirigente de sucursal, eu estou falando para nós, que se congregamos nesse ministério que o Senhor levantou, das igrejas pentecostais Deus e Amor. Muito pastor que não tem mais voz ativa. A financeira é quem manda na obra. Você é dirigente, mas quem manda na obra é a financeira, viu, pastor? Você, dirigente de sucursal, que gasta só dinheiro com pregador, dentro da igreja aí, tendo homem de Deus, você trazendo um camarada lá que você não sabe nem que jeito é que está a vida do elemento, aí você começa a desgastar o dinheiro da obra do Senhor, desfalque muito grande aí, tá vendo? Você dirigente de anexa, você que acostuma a igreja só com pregador, que revela. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse Davi Neto trazendo regenera para dentro da igreja, esse pemo, muitas coisinhas erradas, louvores satânicos, diabólicos. Se você é casado, você é casada, você não está no adultério. Mas se você é casado e louva, o louvor de um homem lá que já vai no segundo casamento, no terceiro casamento,
E você, irmã, que você não é casada e não está em adultério, mas você louva aqueles louvores de mulher que já vai no segundo casamento, no terceiro casamento. Se Jesus voltar, você vai ficar. Porque o Senhor vai levantar homem capacitado para colocar em seu lugar e você vai descer. E o Senhor vai te colocar e o Senhor vai balançar a figueira. Essa diretoria aqui não tem visão. Disciplinou a irmã Léa há 5 anos. Cadê que disciplinou Davi Neto? Cadê que disciplinou Lorival? Cadê que disciplinou Débora? Eu, antes de aceitar a Cristo, eu assistia aquele desenho do Pica-Pau. E ali eu via em vídeo a irmã cantora Débora entrando nos estúdios e mostrando a igreja ali, os telões, com aquele vestido igual a roupa da Minnie, do Pica-Pau. Pensa no vestido do diabo. Crente que anda aí, as irmãs, dentro das anexas, a irmã já de 45 a 50 anos, andando toda apertadinha, de salto alto, com roupinha de jovem, de 14 a 15 anos. Crie vergonha na cara, irmã. Aceite Jesus. Se Jesus voltar, você vai ficar. Seja o exemplo. Para nós ganhar alma para Cristo, nós temos que dar exemplo. Nós temos que ser exemplo. Irmã Ereni Miranda, eu amo essa obra. Eu tenho um amor pelo missionário Davi Miranda. Comigo assim não tem babado não. Eu sou realista. Tem muita gente que diz assim, saudoso missionário. Mas na Bíblia não fala saudoso Paulo, saudoso Pedro. Não, é homem de Deus. E o missionário, um líder de visão, que quando ele era dirigente, irmã Léa Miranda, nunca, irmão, quando o missionário, essa obra estava na responsabilidade de Deus e abaixo do Espírito Santo, nosso líder, algo tinha potência, tinha diferença. Irmã Léa, que quando a senhora levantou ali em cima daquele altar, não quis aceitar a disciplina, eu também faria o mesmo, porque ali, essa diretoria que está lá, não tem visão espiritual. Porque se tivesse visão espiritual, irmã Léa, eu confesso à senhora que eles não tinham feito aquilo, chamar a polícia para andar em cima do altar. E a irmã Ereni, ela deixou as rédeas correr frouxa, porque era para ter disciplinado esse Davi Neto quando ele começou ali fazer aquele regenere, pintar a igreja de preto, pastor trazendo o telão para dentro da igreja, coisa maligna, satânica, diabólica. Você vê aí pastor batendo foto, de instante em instante batendo foto. É crente, mas com espírito de retratista. Isso na igreja não é para acontecer. A igreja é noiva. A igreja é templo e morada do Espírito Santo. Muito pode lhe criticar, mas uma coisa eu tenho a lhe dizer. O Espírito Santo está com a senhora. Nós estamos lutando também e orando ao seu favor, irmã. Eu creio que a senhora é inocente. A senhora não era para estar nem disciplinada. A senhora está disciplinada porque ali, lá dentro tem falcatrua. E a senhora, quando subiu lá em cima daquele altar lá, desmascarou aquela diretoria rebelde. Que essa Débora não é nem para estar como vice-presidente, ela era para sair disciplinada. É para estar disciplinada, mas só, irmã, que ela já está disciplinada pelo Espírito Santo. Roberto Marena, esse Davi Neto, a espada do Senhor Jeová vai passar sobre a vida dele. A espada do Senhor Jeová vai passar sobre a vida dele. E sobre a vida de cada pastor que aceita o erro dentro da igreja. Pastor, tome posição, tome cajado, seja homem de Deus. Você dirigente de anexa, de sucursal, centurial,
Você tome posição de homem de Deus. Honre a calça que você veste. Seja homem de Deus. Não seja covarde, não. Porque os covardes saem e o Senhor levanta homem que tem capacidade para pregar o Evangelho. Ali, eu vejo que a senhora passou 5 anos, irmã. Eles botaram 5 anos. Como é que uma diretoria dessa rebelde tem respaldo para disciplinar a senhora? Ou irmã era de Miranda, onde está a senhora, minha irmã? A senhora tem respaldo. A senhora tem autoridade. O culto lá, que é sobre a obra da Fundação EVV. Quando a irmã Léa veio para cá, para Fortaleza, o Senhor tinha revelado a ela que o próximo Poço Profundo, Água para o Sertão, ia ser aqui no Ceará. Ia não, vai ser aqui no Ceará. Pode passar o que passar, irmã. Mas essa diretoria aí, o Senhor vai passar a espada nesses rebeldes aí. Vai ferir com câncer. O Senhor vai balançar a figueira. O Senhor vai passar a espada. E quem tiver na diretoria aí, se não sair, o Senhor vai colocar lá no hospital, na cadeira de roda, no câncer. O Senhor vai balançar a figueira desses rebeldes aí. Essas falcatruas aí vai ter que ser desmanchado. Uma obra bem abençoada é a obra da Fundação Reviver. No estado do Piauí, Teresina, nosso querido Piauí, onde está lá a obra da Fundação Reviver. O Senhor revelou para nossa irmã cantora Léa Miranda que o próximo estado que vai ser abençoado pelo da obra do Poço Água para o Sertão vai ser aqui no Ceará. É aqui no Ceará, nós estamos aqui no Ceará. E nós estamos pregando o Evangelho. Essas lutas que estamos passando, o ministério é uma bênção. Agora, o que falta o Senhor passar a vassoura, a pá, é nesses rebeldes. E não está custando, não. Essa diretoria aí está toda, está mais desmantelada do que carreira de pato. Está cega, está sem visão. Está pior do que o cego de Jericó. Pelo menos o cego de Jericó ainda ouviu ainda e falou para o Senhor que eu veja. E essa diretoria aí está cega. Irmã Léa, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Essa diretoria aí não tem respaldo nenhum para disciplinar um borrego. Avalia uma ovelha de Cristo. Mas vamos ficar na paz, vamos orar que o Senhor vai passar a espada nesses rebeldes aí. Vamos orar também pelos os doutores que trabalham lá na obra da Fundação Reviver. Carreta móvel, os irmãos que trabalham lá, as irmãs que acompanham na obra da Fundação Reviver, as professoras, as crianças. Que esse dinheiro que é doado aí na conta da igreja seja uma bênção. Certo que muito é passado pela mão desses corruptos. Aí eu pergunto, irmã Léa Miranda, a senhora não está só nessa peleja não, a senhora está passando nessa luta, nós estamos passando também. Nós estamos passando porque nós somos ovelha de Cristo. E Maranhão, eu quero dizer uma coisa para a senhora, enquanto a Débora tiver como vice-presidente e o filho dela aí pintando e bordando dentro da obra, essa obra não vai para frente não, irmão. Aqui no Ceará, pastor, é só trocando de dirigente aqui nas sucursais, nas anexas. Mas enquanto essa diretoria estiver em São Paulo, irmã Eranier, o negócio não vai para frente não. O Espírito Santo não trabalha. A alma não está rendendo aos pés de Cristo. O cego, ninguém não vê mais cego ver, nem paralítico andar, nem o surdo ouvir, nem os coxos receber a bênção. Porque enquanto essa diretoria estiver aí, porque essa diretoria está dentro do templo de Deus e morada do Espírito Santo. Essa diretoria mundana está dentro do templo da glória de Deus. E essa diretoria, ela não tem respaldo para estar lá dentro, irmã Ereni Miranda. Mas eu creio que o Senhor vai tirar esses rebeldes de lá. O Senhor vai tirar a espada. O Senhor tem poder para fumegar essa diretoria mundana. Enquanto
a irmã Débora estiver lá com esse mundanismo dela lá, essa rebelde estiver lá, o Espírito Santo não está. Mas, irmã Irene, mas quando a senhora tomar posição de servo de Deus, quando o senhor abrir seus olhos, a senhora trocar essa diretoria, tirar o pirrolho de lá, que é a Débora, e o filho dela e a nora, aí a senhora vai ver prodígio e maravilha acontecer nesse ministério, quando essa diretoria mundana sair de lá. E cada dirigente que tem medo, que não teve a coragem que a irmã Leia subiu em cima do altar, porque tem muito dirigente frouxo, que não usa a calça que veste, muito menino na obra, tem medo da sua filha, do seu genro e desse Davi Neto, trazendo esse escudo do diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora, o Senhor vai passar a espada e o Senhor vai dar a vitória. Uma coisa que nós temos a dizer, nós estamos muito chateados, muito tristes, nós aqui do Nordeste, aqui do Ceará, disciplinar uma pessoa inocente, se a irmã devesse, ela não tinha ido. E o título dessa mensagem é: a missão da igreja é pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. A missão da igreja é pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. Mas do jeito que estamos vendo, essa diretoria aí está matando os servos de Deus. 5 anos disciplinando a irmã, onde Davi Neto pintava e bordando, um camarada que só fala de jogo, só fala de futebol, está lá na piscina, tomando banho igual um ímpio. Irmã Irene, cadê a doutrina? Aonde é que está a autoridade da diretoria? Essa diretoria aí está uma diretoria cega. No meio de um tiroteio, rebolando pedra, para quem rebola, quem acertar é que sente a dor. Aonde as ovelhas de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que sofre as consequências. E quem fere ungido de Deus, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Uma coisa nós temos a certeza, que a obra de Deus só vai crescer se os servos de Deus trabalhar unido, pregar contra o pecado, contra o adultério, contra o mundanismo, contra as vaidades, contra as falcatruas, pregar um evangelho saudável, limpo e puro, genuíno da graça de Deus. E a senhora Maria, abre os olhos, porque o que está acontecendo? Cadê que a senhora disciplina Débora? Disciplinaram a irmã Leia? Cadê que a senhora disciplina esse Davi Neto? Esse tal de Roberto Marena? Essa diretoria aí é para sair disciplinada. Nós não queremos essa diretoria. E os dizimistas devolvendo o dízimo e caindo na mão desses rebeldes, desses corruptos. Os verdadeiros corruptos na obra de Deus. Mas vamos orar pelas irmãs que faz o programa aí nas rádios, a MFM. Tem muito servo de Deus, mas tem muito locutor que é cúmplice da sua filha. Tem medo que se pela. Dirigente também, de anexo, não prega o evangelho porque tem medo que se pela. Não é do Espírito Santo, não. É da Débora Miranda e Davi Neto, tem medo de perder cargo, passando a mão por cima dos irmãos, pecadinho dos irmãos, irmã andando de calça comprida na BR, sendo financeira, segundo dirigente. Quando acabar tá lá na obra, pregando o evangelho, anunciando, vai lá dentro da igreja, não tem ninguém. Como é que o Espírito Santo pode operar, irmão Leni, desse jeito? Pelo amor de Deus. E o que nós pedimos, vamos orar pela irmã Leia, que Deus abençoe, que não era nem para vocês ter disciplinado a irmã. Não era nem para vocês terem disciplinado a irmã. Disciplinaram a irmã porque a irmã luta, a irmã trabalha. Ela ia combater contra o erro que vocês estão fazendo aí, diretoria. E principalmente você, Davi Neto. Você trazendo esse regenere do diabo, satânico, diabólico. Essa igreja pintada de preto. Você vai pagar preço grande, caro, se você não se converter a Cristo, seu rebelde. E todo pastor que lhe acompanha também. Todos são cúmplices seus, todos são seus discípulos. Onde você chamou a doutrina de câncer.
seu rebelde. Aonde o dinheiro é bem aplicado, na obra da Fundação Reviver. Onde tem criança ali se alimentando, sendo apacentada ali pelos irmãos que têm um carinho, têm um amor, têm um imenso carinho pelas crianças, pelos velhinhos da área da Fundação Reviver, o Oás, Reviver Help. Todo o programa somos abençoados. Carreta móvel, água para o sertão, e o próximo que o Senhor revelou foi aqui no Ceará. Eu creio que o Senhor dá vitória. E uma coisa nós temos a dizer: pastor, prega a verdade, trabalhe com o seu povo, porque tem muito pastor que é pastor, mas quem manda é a financeira. Quem manda é a financeira. Pensa numa coisa triste, é o homem que não tem domínio na igreja, homem de Deus. Quem chega faz bagunça, mas na obra de Deus é casa de oração e perseverança. Algo que nós temos a dizer. Vamos ficar na paz e vamos orar. E a irmã Léa, nós vamos orar pela senhora, e a senhora não está só não. Essa disciplina aí foi uma disciplina injusta, que esses rebeldes aí não têm autoridade para disciplinar ninguém não. Fica na paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos, em Cristo Jesus e nosso Senhor. E oramos também pelos pastores que pregam essa doutrina, que passa a luta, passa a dificuldade. Mas esses rebeldes aí, o Senhor vai passar a espada e Deus vai dar vitória.